Sejam todos muito bem-vindos à sexta aula do nosso curso Baralho Cigano Avançado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e baralho cigano. Hoje eu vou dar para vocês algumas dicas importantes para que vocês façam leituras correlacionadas à saúde, né, para os nossos clientes. Não é o principal, a maioria das pessoas que procuram oraculistas vão sempre cair naquela questão do relacionamento, que é o que as pessoas mais procuram, tá? Eu já aviso de antemão para vocês que ainda não entraram nesse mercado. Quem já trabalha como oraculista sabe, né, que a maior demanda é pela parte amorosa, afetiva. Porém, algumas pessoas também estão preocupadas com a saúde. Além disso, vez ou outra, alguém vai fazer alguma pergunta, ou ainda numa leitura geral que você estiver fazendo, questões de saúde podem aparecer. É importante saber lidar com isso, tá? Muitas pessoas também estão preocupados com algum familiar doente, então são vários os contextos que levam alguém a perguntar a você sobre saúde. E é um assunto que muitas pessoas têm dificuldade, porque normalmente quando você vai estudar o baralho cigano por aí, você não encontra correspondências das cartas com a saúde. Isso não é à toa, como a gente vai ver hoje. Então, às vezes, você vai fazer um curso de baralho cigano, vai ler um livro de baralho cigano, vai ver alguma coisa na internet, você raramente encontra essa associação de saúde com o baralho cigano. E isso acontece porque muitas vezes as pessoas acabam focando só naquilo que é mais predominante e também por uma questão muito importante. O oraculista, ele não pode diagnosticar. O único profissional que pode fazer diagnóstico é um profissional da área da saúde, tá? E a legislação deixa isso muito claro. Uma pessoa, por exemplo, que faz leituras indicando, olha, você está com um problema X, olha, você tem essa doença, você tem esse mal físico, você está cometendo uma infração, né? Você não pode fazer esse diagnóstico. A lei não permite. Por exemplo, eu não posso virar para uma pessoa num jogo de cartas e falar que ela tem depressão, apesar de ver no jogo de cartas que ela tem processos depressivos. Eu não posso, por exemplo, virar e falar: olha, você tem uma doença no seu fígado, no seu rim. Um médico precisa ter essa perspectiva, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa direção, esse posicionamento. Pessoal, alguém falou que está sem som aí. Se vocês puderem escrever no chat para mim, tem. Ah, foi agora? Perfeito. Eu já ia orientar como é que você faz isso. E aí, o que, que acontece? Então, quando a gente está com alguma questão de saúde, só um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, Esse um aqui é o médico, pode fazer um quê? diagnóstico. Livre, Natal e Ano Novo. Espera aí, deixa eu tirar que está com som. Que acontece? Então, a gente precisa ter essa perspectiva de que só um profissional que pode fazer um diagnóstico de saúde, tá? Gilberto, então o que que eu posso fazer se as pessoas me perguntam ou se eu vejo? A recomendação que eu sempre dou para os meus alunos, que é a que eu tomo para mim, é o seguinte: quando eu identifico algum processo energético de saúde emocional nas cartas, eu oriento a pessoa a procurar um profissional. O que eu faço muitas vezes é já orientar nos pontos que eu vejo de fragilidade na pessoa. Então, por exemplo, estou vendo, olha, estou vendo aqui que você está. Vamos imaginar começar esse primeiro cenário que a gente fala de depressão, por exemplo. Cartas como o urso, as nuvens, os ratos, né? O rato está muito ligado à ansiedade, na verdade. Mas o urso, a torre, a montanha, nesse contexto emocional, muitas vezes eles falam de depressão. Então, o que que eu faço? Olha, eu estou vendo que você está com algumas questões de saúde mental, eu vejo que sua cabeça não está muito boa, você tem alguns quadros depressivos, alguns quadros de ansiedade. Seria interessante que você consultasse um terapeuta. Seria interessante que você consultasse um psicólogo, um psiquiatra, né? Isso no caso da saúde mental. No caso da saúde física, por exemplo, eu tenho uma experiência muito particular que, para mim, me faz muito bem saber que eu contribuí. 6 pessoas, eu indiquei para o tratamento num um profissional de saúde, por quê? Na hora que eu fui abrir o jogo de cartas, apareceu que ela estava com um problema no útero. E, às vezes, assim, é claro que as cartas elas não vão dar um diagnóstico exato do que a pessoa tem. Então, apareceu algumas questões no útero. E aí, o que que eu fiz? Eu indiquei que essa pessoa procurasse um ginecologista, procurasse um médico, e essas pessoas estavam começando a desenvolver um câncer na região uterina. Então, graças à orientação das cartas, essas pessoas foram ao médico e receberam o diagnóstico.
Eu não disse: "Olha, você está com câncer", o que eu consegui visualizar era um problema nessa parte, feminina, e encaminhei para o profissional. Muitas vezes, quando você vai orientando os problemas aonde tem, a pessoa já fala: "Olha, eu tenho isso", na maioria das vezes. Por quê? Porque geralmente, assim, questões muito por exemplo, se você vira para uma pessoa e fala igual essa semana teve um caso comigo. Eu atendi uma moça lá de Portugal, ela tinha a carta da cruz, me apresentou naquele jogo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as cartas e os significados. A carta da cruz me apresentou como se fosse problemas de coluna. E eu falei: "Olha, eu tô vendo um problema sério na coluna e tudo mais, recomendo, se você não tiver já em tratamento, dá uma olhadinha, porque isso pode dar um problema". Ela falou: "Gilberto, eu tenho um problema na cervical, na coluna e tal". Então, assim, olha que interessante esse movimento, né. Então, muitas vezes a pessoa já vai identificar. Por exemplo, às vezes eu vejo nas cartas, por exemplo, a carta da foice, muitas vezes ela fala para mim, de problemas digestivos, tá. A foice também fala de cirurgia, como a gente vai ver daqui a pouco, mas muitas vezes ela fala para mim de intolerância a glúten, intolerância a alimentos, então eu falo: "Olha, alguns alimentos estão te fazendo mal, dá uma olhadinha, faz um exame, vai no médico". Você nunca pode só diagnosticar a pessoa. Primeiro que você não pode diagnosticar. O que você pode fazer é orientar ela a buscar um profissional da saúde e apontar os pontos principais ali. Olha, eu se fosse você, eu faria um check-up geral. Olha, dá uma questão nesse lado. É muito bacana, por quê? Porque a assertividade é muito alta, sabe? Só que, como eu falei, a legislação não permite, não é o nosso trabalho fazer diagnósticos de saúde, mas você pode ajudar. Então, como esse caso que eu falei com vocês, 6 mulheres, eu pude ajudar essa pessoa a descobrir uma doença que ela estava desenvolvendo e tratar logo no início. E o câncer, quanto mais cedo você descobre, mais fácil é o tratamento. Além disso, por exemplo, você consegue visualizar algumas questões. Uma vez eu não esqueço disso, no templo de Afrodite, eu visualizei uma doença sexualmente transmissível. A carta dos ratos tinha aparecido na parte do sexo, e eu falei: olha, você está com algum problema na parte íntima? E aí não quer dizer que os ratos na parte sexual sempre falam disso, mas naquele momento o baralho trouxe essa comunicação para mim, né? Aí ela realmente estava com, na época eu não lembro se era gonorreia, se era sífilis, alguma coisa, que ela tinha pegado ali do parceiro, e aí eu vi isso nos ratos. Então, assim, as cartas elas também podem trazer insights no meio do jogo para vocês, dentro dessa área da saúde. E aí, sempre indicando para tratar com um profissional, sempre dizendo o seguinte: outra coisa, você não deve assustar a pessoa. Por mais que quando você vai fazer uma leitura de saúde ali, você veja algo muito pesado, você não pode deixar a pessoa desesperada. Você tem que fazer, senão você vai morrer. Não, olha, eu estou vendo aqui um probleminha em tal área, recomendo que você busque um profissional, busque um médico, faz um check-up geral só para você ficar tranquila, entendeu? Porque realmente você tem tendências. Outra coisa muito importante quando a gente fala de saúde no baralho cigano, é que muitas vezes você está falando de algo que vai acontecer ou algo que já está acontecendo. Então, por exemplo, às vezes já aconteceu de eu fazer atendimento, eu falar, olha, você tem uma tendência aqui a desenvolver problemas de diabetes. A pessoa não tinha nada, mas naquele ano a glicose dela começou a alterar. Então, às vezes, também o que você vê é uma tendência. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado em ser fatalista, em dizer, olha, se você viu fragilidade naquela área, se você viu útero, viu abdômen, viu cabeça, viu olho, viu órgão sexual, viu osso, né? A gente vai ver daqui a pouco as partes do corpo e o baralho cigano. Você pode orientar, mas sempre com calma, tranquilidade, mandando buscar um profissional da saúde. Eu peço mais para os meus clientes ficarem atentos àquelas áreas do que tudo. E é muito bacana porque na maioria das vezes é altamente assertivo. Assim, acho que saúde é uma coisa que é bem bacana. A única coisa, por incrível que pareça, que eu tenho dificuldades, eu sou humano o suficiente para reconhecer que isso me dá uma mexida na minha cabeça, é gravidez. Gravidez, para mim, é um negócio muito complicado no baralho cigano. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu consigo tirar e tudo mais, mas quando a pessoa vira para mim e fala assim: Gilberto, eu acho que eu tô grávida, olha para mim aí, isso acaba com o meu jogo. Eu não sei se é um bloqueio psicológico, eu acho que é uma questão energética. Por quê? Mulheres, quando ela vai passar pelo processo da gravidez, o que acontece no corpo da mulher é surreal demais. Por exemplo, a mulher ela pode não estar grávida ainda, por exemplo, ela manteve relação sexual hoje. Ela vai engravidar, mas ela ainda não está grávida, né? Ainda não foi formado nada. Mas o baralho pode dizer que ela já está grávida, mesmo ela não estando.
Ou o contrário, muitas vezes isso é que me assusta muito, quando a mulher me pergunta se ela está grávida, e eu jogo cartas e o baralho fala que ela não está grávida, e ela fala: "Não, mas eu fiz o teste, deu positivo", normalmente ela perde a criança. Então, às vezes, quando a mulher vai perder a criança, o baralho fala que ela não está grávida. Então, isso me dá uma coisa na minha cabeça, que dá até uma suadeira quando alguém vem me fazer pergunta de gravidez nas cartas. Até gênero, né, dá para a gente ver gênero nas cartas, eu vou explicar daqui a pouco, mas, assim, gravidez é o assunto que me agora saúde, traição, essas, questões financeiras, essas coisas para mim é muito de boa pra falar no baralho cigano, mas gravidez é o único assunto que se eu pudesse eu nunca falava, porque mexe muito com a mulher. Por exemplo, se a mulher está grávida e ela pergunta e o baralho não aponta a gravidez, geralmente, ó, várias vezes isso já aconteceu comigo, a mulher perdeu a criança pouco tempo depois. Então já é um assunto que mexe um pouco comigo. E também tem por essa questão, que a mulher está grávida e não grávida ao mesmo tempo. Então, isso é o único assunto que me balança um pouco. Mas também, com concentração, você consegue fazer boas leituras também para a gravidez, tá? Então, gente, saúde é uma área muito importante na nossa vida. Eu acho que é uma área, inclusive, muito subvalorizada. As pessoas elas não valorizam tanto a saúde quanto deveriam. A gente só tende a valorizar a saúde quando ela está escassa. A gente só valoriza a saúde quando, de fato, ela está acabando, né? E isso é um grande problema. A gente tem que começar a incluir mais questões de saúde. Eu, muitas vezes, já numa leitura geral, mesmo quando eu não sou questionado, eu sempre dou uma olhadinha no como é que está a saúde daquela pessoa, passo algumas orientações, da mesma forma que a gente sempre dá conselhos e orientações para várias áreas da vida, é legal você dar conselhos e orientações também na área da saúde, né? Aqueles conselhos básicos, tomar bastante água, se alimentar bem, fazer exercício físico, né? E assim, saúde física e também saúde mental, coisas que te dão prazer, né, aprender a gerenciar melhor suas emoções. Todos esses processos, eles são muito importantes da gente passar para os nossos clientes. Agora, é possível fazer leituras de perto de saúde no baralho cigano? É. Você pode fazer isso perguntando especificamente para o baralho sobre a saúde do seu cliente. Então, você pega o baralho, como é que está a saúde do meu cliente? E dispõe as cartas na mesa. Você pode, numa leitura geral, né, enquanto está fazendo a leitura ali para várias áreas, alguma carta te mostrar, através da tua intuição, que se trata de uma abordagem de saúde, tá? Então, assim, são essas duas formas que você vai fazer. Ou você pergunta especificamente para o baralho cigano, e aí é claro que todas as cartas que caírem, você vai contextualizar no sentido de saúde, ou então numa leitura geral, ou numa outra leitura, onde a carta, e aí é legal você estar sempre burilando com o seu baralho, que essa é uma conexão que você vai desenvolvendo com as cartas. A carta vai te mostrar, opa, tem uma questão de saúde aqui. Como eu falei, eu estava vendo o templo de Afrodite, não tinha nada a ver com saúde. E aí os ratos ali me disseram, olha, ela está com um probleminha na parte sexual, uma infecção. Os ratos estão muito ligados à infecção também, né? A sujeira, a podridão, por isso a infecção. Na parte íntima. Então é legal a gente ter essa conexão com o baralho, tá? E sempre tratando com muita empatia os seus clientes, tratando com muito carinho, não deixando os seus clientes alarmados, não deixando os seus clientes assim desesperados e sempre direcionando para um profissional de saúde. Ó, eu vejo que você tem uma fragilidade nesse lugar, se você ainda não olhou ou não está fazendo nenhum tratamento, dá uma olhadinha, né? É importante você estar em dia com a sua saúde. Tem quanto tempo que você não faz um exame? E aí você vai evitar problemas legais e realmente vai evitar. Porque, por exemplo, imagina, você dá um diagnóstico para uma pessoa, que essa pessoa tem uma doença grave, e às vezes você está errado na sua leitura, você desespera alguém, e isso pode ser até pior. Né? Vai que você fala que essa pessoa está com uma doença grave, ela não está, e aí dá um problema de coração depois, ou acelera a pressão dela. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala. Baralho cigano, espiritualidade, não é brincadeira. É um processo que a gente leva a sério, tá? Sempre. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre saúde antes da gente começar a falar das cartas propriamente dita e seu significado na área da saúde? Alguém quer contar alguma experiência que já teve, alguma dúvida que já passou, pegar alguma coisa da fala que eu trouxe aqui hoje e fazer algum questionamento? Ou a gente já pode partir direto para as cartas? Estou separando aqui umas cartas para a gente já agilizando. Então, perfeito. Uma aguinha, a gente começa.
Olha só, a primeira carta, né, obviamente, é a carta do cavaleiro. A carta do cavaleiro, ela vai falar para a gente de várias coisas, tá? O cavaleiro ele está muito conectado a várias questões envolvendo sangue. Então, por exemplo, pressão alta. O cavaleiro também pode estar falando, por exemplo, de batimentos cardíacos acelerados. A carta do cavaleiro pode falar muitas vezes também de alguma coisa associada à oxigenação, né? Imagina o cavalo correndo, que ele chega, então pode falar de oxigenação, questões envolvendo sangue. A carta do cavaleiro pode falar de pressão alta, disritmia cardíaca, né? O cavaleiro também pode falar muito desse sistema de sistema circulatório. Então, tudo que envolve sangue, respiração, sistema cardiovascular, tudo isso pode ser representado pela carta do cavaleiro, tá? E aí, gente, quando se trata de baralho cigano, vocês sabem que quanto mais cartas se conectam com aquele assunto, mais aquilo é importante. Por exemplo, se aparece o cavaleiro e a carta do caminho, que também fala de circulação, você reforça ainda mais a sua atenção. No espanhol, eu já falei isso no curso aqui com vocês, a gente usa muito a expressão re, né? Então, por exemplo, quando alguém está muito feliz, eles falam, eu estou re feliz, ou seja, eu estou feliz duas vezes. Então, você dá uma ênfase maior à felicidade. No baralho cigano, nos oráculos de modo geral, quando um mesmo processo é repetido duas vezes, então, por exemplo, a carta do cavaleiro fala de processos circulatórios, e a carta do caminho também, e as duas aparecem juntas, então, olha, com certeza você tem que olhar para essa parte de sangue, veias e artérias suas, tá? A carta 2, né, é a carta do trevo. A carta do trevo, ela fala para a gente de questões associadas, questões que não põem em risco a sua saúde, não é nada muito sério, mas muitas vezes está associado a gripes, resfriados, influenza. Na época do Covid, era a carta que eu usava para representar o Covid, né? A carta do trevo também está muito associado à baixa imunidade. Então, assim, porque geralmente uma coisa está associada à outra, né? Quem está com baixa imunidade está sempre gripando. Inclusive, muitas vezes a gente fala, né, por essa carta aqui, se essa carta cai no futuro, olha, provavelmente você vai cair de cama aí daqui a alguns dias, você vai pegar um resfriado, ou você vem se resfriando há um tempo, porque você está com baixa imunidade. Essa carta, para mim, nessa área de saúde, tem um caso muito interessante que eu vou contar para vocês. O baralho cigano, e ele vai se atualizando ao longo do caminho, né? Então, assim, apesar de já ter aí um bom tempo que o baralho cigano existe, né? Ali desde o século XIX e tal, o baralho cigano ele atua e representa todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a carta do essa carta aqui a gente vai ver no futuro, se eu não me engano, acho que a próxima aula que a gente vai ter vai falar sobre internet e baralho cigano. Mas o que acontece? Essa carta aqui, ela fala de WhatsApp. Então, por exemplo, as folhinhas, né, do trevo, elas são associadas ao WhatsApp. Perceba que o WhatsApp não existia na época ali de Madame Lenormand, né, nem de Philippe Lenormand. Porém, essa carta representa ali você pode associar com uma coisa moderna. Na época do Covid, foi uma época muito confusa para todos nós, né? Foi uma época muito difícil. E as pessoas, obviamente, nas suas casas, fazendo consultas, queriam saber se iam pegar Covid, se tinham Covid. E, assim, naquela época, a orientação que eu tive da espiritualidade foi representar essa carta como uma carta que representaria, né, o Covid. Porque, como ela já representava para mim resfriados e gripes, então eu associei ela também ao Covid. E foi muito bacana, porque eu lembro de uma vez, um cliente, que é meu cliente até hoje, inclusive, o William, e ele trabalhava numa empresa nessa época, e ele tá assim, ficou gripado, né? Ele não pôde ficar de home office, ficou gripado, e aí naquela época a política era, gripou, fica em casa, se afasta. Ele tá assim, Gilberto, eu estou com Covid, e aí eu lembro que eu falei, olha, eu não posso fazer esse tipo de leitura, eu posso ver se está tudo bem e tudo mais, mas assim, você tem que fazer o teste. Só que o teste na época custava, assim, sei lá, R$ 200. Eu lembro que eu fiz três testes para mim, eu já sabia que eu estava, né? Na verdade, eu fiz três vezes para confirmar. Na primeira vez que eu tive Covid, eu sabia que eu estava com Covid pelas cartas, mas eu sou responsável. Mesmo quando é para mim, eu vou fazer o teste. E eu indicava isso para os meus clientes. A pessoa está assim, Gilberto, eu estou com Covid? Eu falei, olha, as cartas falam que sim, ou as cartas falam que não, mas eu recomendo que você faça o teste. É igual gravidez. A mulher me pergunta, Gilberto, eu estou grávida ou não estou grávida?
eu faço a leitura para ela, mas recomendo que ela faça o teste, entendeu? Eu entendo que eu sou um ser humano, eu entendo, as cartas não erram, mas eu não sei, às vezes eu posso errar naquele dia. Graças a Deus nunca aconteceu. Mas a gente tem que ser humilde para reconhecer. E aí eu lembro desse rapaz, o William, foi assim, fazendo leitura, né? Primeira vez. Falei, Gilberto, eu estou com Covid? Falei, olha, meu filho, li as cartas e tudo, falei, não estou vendo, porque não tinha caído essa carta, né, que representava o Covid, não acho que ele estava com Covid, porém, faça o teste. Aí ele disse assim, não, mas eu não sei se você falou, não. Falei, faz o teste para garantir. E realmente ele fez o teste, ele não estava com Covid. Passou 2 meses depois, ele, mais uma vez, ele estava sentindo menos mal-estar do que da primeira vez. E ele está assim, Gilberto, eu estou com Covid? A primeira carta que caiu foi a carta do trevo. Eu falei, olha, pode se isolar, porque para o meu jogo você está com Covid. Faz o teste para garantir, mas para mim você está com Covid. Ele fez o teste e realmente ele estava com Covid nessa segunda vez. Então, isso para mim foi uma experiência muito legal. Aí, ali, dali para frente, a fé dele comigo, assim, acabou. Aí ele começou até a abusar, né? Porque aí toda vez que dava um resfriadinho, eu tô com Covid ou não tô? Por quê? Porque era mais barato pagar uma consulta comigo do que fazer o teste naqueles primeiros momentos. Mas eu sempre recomendando que ele fizesse o teste. Então, essa carta, ela representa isso. E outras cartas também podem ter significados, né? Para novas doenças ou para vocês. Talvez vocês olhem para uma carta e vejam, eu acho que essa carta aqui está mais associado a tal aspecto. Então, leva isso, né, para aquela situação. Mas só esse caso aí muito curioso de saúde. Então, doenças, resfriados, gripes, baixa imunidade, processos de saúde que não, que sim, podem ser um pouco incomodativos, mas não necessariamente vão acabar com a sua saúde, né? Geralmente obstáculos passageiros. Então, uma coisa que vem, você tem que enfrentar e depois você passa por ela, tá? Vamos agora para a carta número 3, a carta do navio. Olha, o navio ele está associado a algumas questões. Primeiro, tontura, labirintite, questões assim onde a pessoa perde um pouco. Sabe o barquinho no mar? Então, assim, às vezes assim, um mal-estar, tontura, labirintite, alcoolismo, né? Apesar do alcoolismo, não necessariamente a gente, quando pensa em saúde, não pensa em alcoolismo, mas é uma questão de saúde. Todos os vícios, de certa forma, o são, tá? Então, essa carta está muito ligada a essas questões. Além disso, essa carta está muito ligada, especialmente na mulher, quando a mulher está mais velha, né? Ela já está ali na fase da menopausa, das mudanças de hormônio, pode falar também de alguma mudança hormonal que ela esteja passando, algum desequilíbrio hormonal, além de retenção de líquido. Todas essas questões podem ser representadas pela carta do navio. E aí você fala assim, Gilberto, mas qual desses sentidos eu vou utilizar? Sua intuição, o contexto e as cartas ao redor, sempre esse tripé, vão te ajudar a encaminhar para o sentido de saúde. Mas na área de saúde, é isso. Então, tontura, labirintite, mal-estar, enjoos. Além disso, alcoolismo, mudanças e alterações hormonais normalmente por idade e também, né, a questão de retenção de líquido. Tudo isso está representado aqui. Claro que essa questão hormonal normalmente é para mulheres mais maduras, porém, meninas jovens com algum desequilíbrio também podem aparecer essa carta para representar esse desequilíbrio hormonal, tá? Pessoal, até aqui tudo certinho. Alguém tem alguma dúvida? Alguém conseguiu entender o significado dessas 3 primeiras cartas que a gente abordou? Alguém quer falar alguma coisa? A palavra é livre, tá, pessoal? Então vamos lá. A carta 4 é a carta da casa. A carta da casa ela está conectada. Algumas cartas, aí eu tenho que falar com vocês, expressam que a saúde está ok. Tá? Então, cartas como a casa, a árvore, tudo isso fala normalmente que a saúde está ok. A carta do sol é uma carta que fala que a saúde está ok. Se essas cartas aparecem em conjunto com poucas cartas negativas, mostra que a sua saúde é boa, tá? Porém, essa carta também, em alguns casos, né, a carta da casa, como é uma carta tema associada à família, pode falar de doenças hereditárias, então coisas que vêm ali da família, coisas que você herda da tua família, como pode falar também de doenças associadas ao ambiente doméstico. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou passando mal, eu queria entender por que eu estou sentindo isso. E aí, por exemplo, a carta da casa pode falar que o ambiente está te adoecendo. E aí pode ser a sua casa, como pode ser o seu ambiente de trabalho também.
Por exemplo, uma vez um moço, ele estava vindo com muito problema respiratório, muito problema respiratório. E aí tinha vindo na sequência a carta da casa e a carta da a gente acabou de ver dos trevos. Então, esses problemas respiratórios eram oriundos de algum ambiente que ele estava. Ele trabalhava com produtos químicos. Tá? A falta de EPI que ele não utilizava, né, o equipamento de proteção, estava fazendo com que ele inalasse produtos que estavam afetando a saúde dele. Então, essa carta pode falar de alguma coisa no ambiente que está afetando a tua saúde também. Além de questões familiares ou que a sua saúde está ok, tá? Vamos agora para a carta número 5. No geral, a carta 5 ela fala para a gente de boa saúde. Inclusive, é uma carta tema de saúde, tá? Por exemplo, a gente, quando for estudar a mesa real, vocês vão aprender, a carta da árvore, ela fala da saúde da pessoa. Então, as cartas que saírem ao redor da carta da árvore fala de questões de saúde naquela área. Porém, a carta da árvore em si, se ela reflete uma doença, por exemplo, você fala assim: ah, minha mãe tem uma doença, eu queria entender um pouquinho mais dessa doença. Então, é uma doença crônica, que provavelmente já acompanha, ainda vai acompanhá-la por muito tempo, né? Então, fala de um processo crônico. Em casos de câncer, fala de um câncer muito enraizado, né? Então, assim, apesar dela ser uma carta positiva no âmbito da saúde, se ela já está descrevendo ou dando características para uma doença, doença crônica, demorada, que a pessoa vai lidar com ela há muito tempo, geralmente algo enraizado, né? Então, pode ser, por exemplo, um câncer que está muito enraizado, muito profundo, pode ser representado por essa carta, tá? A carta da árvore. Mas é uma carta que, normalmente, assim como o Sol e a casa, pode falar que as coisas estão ok, que as coisas estão positivas. A carta das nuvens, né? É uma carta que ela está muito associada à saúde emocional. Na maior parte das vezes, ela vai falar para a gente de questões emocionais. Então, depressão, ansiedade. Outra coisa importante, vou até fazer um recorte aqui nessa parte da aula. Quando eu faço leituras de saúde, na maioria das vezes, aparecem questões emocionais. Tá? Assim, eu acho que é muito raro. Sinceramente, não me vem à cabeça um fato onde isso não tenha acontecido, onde, na hora de fazer leituras de saúde ali, o emocional não tenha caído como uma questão. Por quê? Primeiro que nós estamos todos doentes. Eu estou doente, você está doente, todas as pessoas que você conhece estão doentes emocionalmente. Isso é fato. Sabe? A vida moderna, a vida agitada, as questões, as pressões sociais, os processos kármicos que a gente está envolvido. Então, cabe a cada um de nós buscar o nosso equilíbrio, a nossa saúde. E a gente não pode esquecer disso nem por um minuto. Porque se eu esquecer por um minuto desse processo da minha vida, se eu esquecer por um minuto disso, a doença se instala. Então, para todos nós, a gente tem as nossas questões. Se você refletir sobre a sua vida, você vai ver. Você tem um pouco de ansiedade, você tem quadros depressivos, você está extremamente estressado, está um pouco desorientado, está um pouco melancólico, está um pouco triste, né? A gente está um pouco de tudo. E é importante que cada um olhe para si e busque sanar essas dores emocionais. No caso de um processo de saúde física, isso é muito evidente. Por quê? O físico, nós temos vários corpos energéticos. O corpo físico é o mais denso e é o último. Quando uma doença se instaura no corpo físico, é porque essa doença já atingiu outros campos, mental, emocional, etérico, antes de chegar aqui. Então, quem tem uma doença, você pode correlacionar direto com algum processo emocional. Então, por exemplo, dor de garganta constante, aquela pessoa que está sempre com a garganta inflamada, está com nódulos na garganta. Provavelmente você engole muito sapo. Provavelmente você não tem uma boa comunicação. Por exemplo, pode ser um relacionamento abusivo, onde você não consegue se expressar. Pode ser uma família muito difícil que você não consegue se expressar. Por exemplo, quando os pais divorciam, é muito comum a criança inflamar a garganta. Por quê? Porque a criança vê o mundo dela desmoronando e ela não tem voz ativa. É só os pais ali. Então, é comum. Então, perceba que a dor de garganta é física, mas ela tem toda uma questão energética e emocional envolvida. Dores de cabeça. Pessoas que têm muita dor de cabeça. Pessoas que vivem com um alto estresse. São pessoas que pensam demais, que se preocupam demais, ou que estão com muita coisa na cabeça. Por exemplo, dor nas costas.
Claro que tem questões de ergonomia e tudo mais, excesso de peso, mas muitas vezes dor nas costas está associada a querer carregar o mundo nas costas. Dor nos joelhos, por exemplo, pessoas inflexíveis. Todo mundo que é inflexível e orgulhoso tem dores no joelho, sabe? Então, assim, percebam, né, o quanto doenças, por exemplo, câncer, mágoa, angústia, tristeza, sentimentos não trabalhados e não acolhidos, colam no nosso organismo e viram cânceres, sabe? A pessoa que põe o coração dela em tudo, uma pessoa muito emotiva, muito emocional, que põe o coração dela em tudo, vai desenvolver problema cardíaco, sabe? Então, assim, tudo é uma questão emocional. Então, é claro que na hora de fazer uma leitura sobre saúde, vai aparecer o emocional. E, mais uma vez, da mesma forma que eu indico um profissional de saúde para alguém que está com alguma questão física, eu indico um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta para pessoas ali que apresentam alguma fragilidade. E não tenha vergonha, tá, gente? Você tem que dar o seu melhor. Você não tem que dar conta de tudo. Você pode simplesmente dar o seu melhor, pegar uma situação ali e levar. Você vai ajudar muito mais o seu cliente. Eu mando vários clientes meus para terapia, para psicólogo, sabe? Porque eu quero ajudar aquelas pessoas. A carta das nuvens, então, ela fala muito de questões emocionais, depressão, ansiedade, desânimo, melancolia, todo esse processo. Na parte física, como é uma carta que está muito associada aos ventos, pode falar também de questões respiratórias, tá? Alergias, por exemplo. Muita gente tem alergia à poeira, a pólen, né? Então, muitas vezes a carta das nuvens também pode falar de questões associadas ali ao ar, né, a essa parte respiratória, especialmente se estiver próximo dos trevos, por exemplo. Além disso, algum diagnóstico inconclusivo, uma dificuldade em identificar a doença, mas que ela existe, então, assim, olha, eu estou vendo uns problemas de saúde aqui, não, parece que não dá para ver direito o que é, mas tem alguma coisa. Além, é claro, de questões psiquiátricas, questões emocionais, ok? Vamos para a carta 7 agora, a carta da serpente. A carta da serpente no campo da saúde, ela fala de várias coisas, tá? A gente já viu no passado que ela falava sobre questões envolvendo entorpecentes e drogas. Fato, a carta da serpente muitas vezes vai falar de questões vinculadas a narcóticos, a droga, a química, de modo geral. Porém, não só isso. Essa carta, muitas vezes, a cobra é um símbolo universal da medicina. Então, ela pode indicar para você procurar um médico. Ela fala muitas vezes da necessidade de você tomar um medicamento. Então, por exemplo, várias vezes quando aparece a carta da cobra associada à carta dos lírios, o tratamento ou a cura necessita de algum processo medicamentoso. Então, assim, às vezes a pessoa não queria tomar um remédio. Se aparece a carta da cobra, então você precisa da química, você precisa do remédio para sanar. A carta da cobra também, ela pode falar para a gente, né, de questões associadas à pele, lembra da cobra que troca de pele, então ela pode falar também da gente do processo de questões que envolvem pele. Uma vez eu atendi uma moça também, ela fez uma pergunta, né, sobre uma bariátrica que ela queria fazer, e aí a gente visualizando se daria tudo certo, a carta da cobra me contou naquele dia que ela teria um problema com a parte de anestesia, remédio, né, química e tudo mais. Foi dito e feito, a moça teve problema na mesa de cirurgia com anestesia. Então, essa carta, quando eu falo que a carta me contou, é porque vocês entendem, né? Vocês que trabalham com cartas vão entender. A carta meio que se mostra para você, ela fala em qual área ela está atuando. Naquele dia, essa carta falou para mim da questão, né, da química, da substância que estaria ali envolvida, que estaria um probleminha. Foi dito e feito. Então, essa carta está muito associada a essas questões, né? Além disso, ela pode falar de um fim de ciclo de saúde, uma mudança, uma melhora. Geralmente, essa carta é uma promessa de melhora para o futuro, tá? Pode também falar, por exemplo, num processo de doença, ela pode falar de uma doença agressiva. Então, a pessoa já tem uma doença, você está analisando a doença dela, a carta da cobra fala que é uma doença agressiva, ok? Então, fizemos aqui até a carta 7. Tudo certinho? Todo mundo compreendeu até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Você para nas próximas aqui para a gente pegar. Todo mundo entendeu o que a gente estudou até aqui? Tem alguma dúvida? A turma hoje está quietinha. Alguém quer trazer algum questionamento, falar alguma coisa?
Então vamos lá. Cadê o caixão? Estou só separando as cartas aqui para a gente poder. Então, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Então, bora lá, pessoal. Carta 8, a carta do caixão. Essa carta assusta um pouquinho quando a gente fala de saúde. Por quê, Gilberto? Porque é o caixão, né, pô? Você fala de saúde e aí vem o caixão. Aí a gente cai de novo naquele velho lugar. Gilberto, carta do caixão fala de morte física? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, a carta do caixão fala de mortes físicas. Então, assim, por exemplo, eu fiz uma leitura essa semana onde isso aconteceu. A moça perguntou da saúde da mãe, e aí eu fiz a leitura, abri uma mesa ali para a questão de saúde, vi todos os processos de saúde, encaminhei para os profissionais adequados e tal. E no final apareceu a carta do caixão. Antes do caixão, tinha aparecido outras cartas que me contavam que essa mulher ainda viveria um tempo. Carta da árvore, carta da casa. Então, o que eu falei com ela foi o seguinte: falei das questões de saúde da mãe, e falei: olha, sua mãe ainda vai viver um tempo, ela não vai viver, né, uma década, 2 décadas, mas ainda tem alguns anos de vida. Aproveita esse momento ao lado dela. Isso aconteceu algumas vezes já no meu jogo. Quando eu vejo o desencarne próximo, ou mesmo que não seja um desencarne próximo, mas assim, que a gente já começa a vislumbrar no horizonte a possibilidade de um desencarne, eu sempre oriento as pessoas a usufruir daqueles momentos que você tem ao lado do ser amado, trabalhar mágoas ou sentimentos que a pessoa tenha, né? Esse é o nosso papel. Não é só dar respostas vazias e cruas. É ajudar o nosso cliente a viver a melhor versão, a encontrar a sua felicidade. Então, às vezes, o que você pode, por exemplo, eu lembro de uma moça que eu atendi, muito triste, assim, o pai dela estava na UTI, e ela perguntou, né, se o pai estava na UTI, não. O pai estava internado, estava indo e vindo para casa, internava um pouco e ia para casa, internava um pouco e ia para casa. E as cartas falaram que ele não tinha muito mais tempo. O que eu orientei ela? A ficar próximo. E foi muito lindo, assim, depois do feedback que ela me passou, que ela falou assim: Gilberto, meu pai demorou 6 meses ainda depois da nossa consulta para morrer. Mas foram 6 meses que eu fiquei próxima dele, sabe? Então, assim, eu consegui sanar muita coisa. Eu acho isso muito bonito, assim, esse impacto que às vezes a gente gera na vida das pessoas. E é o que eu recomendo para vocês. Mas, respondendo objetivamente, a carta do caixão ela pode falar de um fim de um ciclo. Então, às vezes, assim, aquele processo de doença vai acabar, mas muitas vezes também pode falar da morte física, né? Pode falar da questão do processo físico, do risco de morte, também é uma coisa importante. Risco de morte não quer dizer necessariamente morte. Eu sempre falo com os meus clientes o seguinte: falo, olha, existe sim a possibilidade de desencarne, gente, mas Deus é maior que tudo, né? Você tem que dar esperança. E outra coisa, o futuro não é uma linha reta. O futuro é uma construção. Então, assim, talvez um bom médico, talvez um novo tratamento, talvez uma mudança. Eu já vi pessoas assim que foram dadas como mortas e depois voltaram, né? Então, assim, é possível. Você não pode dizer a pessoa vai desencarnar, mas você pode falar, olha, existe esse risco, é um risco altíssimo, né, disso acontecer. Mas geralmente o caixão já traz um pouco mais de peso, tá? Muitas vezes também a carta do caixão pode falar de uma doença custosa. O que é uma doença custosa? Aquela doença assim que vai te acompanhar como é que eu posso falar? Que vai, ou vai te acompanhar por muito tempo, vai consumir sua energia, ou é um processo que vai consumir muito do seu recurso, vai consumir muito do seu dinheiro, vai consumir muito das suas questões, tá? Acho que alguém mandou alguma coisa no chat, deixa eu ver. A Luema pergunta: o fim da doença já existente pode também ser o início de algo ou só o fim mesmo? Pode ser o início de uma nova fase, né? Tipo assim, aquele ciclo da doença se encerrou, não vai ter mais ele, como também pode ser o fim da pessoa em si. E aí, as cartas ao redor, então, por exemplo, se cai muita carta negativa, é claro que isso indica negativo. Então, assim, se cai lá, por exemplo, você pergunta de saúde, cai um monte de carta boa e o caixão, então, opa, vai encerrar aquele ciclo de doença e coisas boas vão acontecer na tua vida. Agora, cai um monte de carta que reforça as questões de gravidade da saúde. Então, foice, nuvens, ratos e o caixão, aí você entende assim, então o caixão, se ele estiver rodeado de coisas boas,
vai representar um fim e uma fase boa chegando. Agora, se ele vem rodeado de cartas negativas, ele pode falar mesmo do fim, das coisas irem se agravando e piorando até o fim. E claro, gente, passar isso com muita maturidade, com muita consciência, com muito equilíbrio, tá? Para as pessoas. Outra carta muito interessante é a carta do buquê de flores, tá? A carta do buquê de flores é uma carta muito positiva. Ela não necessariamente fala de uma doença, pelo menos eu não interpreto ela como uma doença, não, tá? Em alguns casos, é claro, pode ser falar, às vezes, de alergia a flores, de alergia a pólen, mas é muito raro. Assim, no geral, é uma carta que vai falar de algo bom. E, na verdade, no campo da saúde, pelo menos no meu jogo em particular, quando essa carta cai, a orientação que eu trago para os meus clientes é simples. Você precisa, o que você necessita de fato é que é, é focar no lado positivo da vida. A gente já viu que há cartas como as nuvens fala de processos e problemas, né, na parte da saúde. A carta aqui pede para você olhar para o lado positivo da vida, para você buscar hobbies, coisas que você gosta, coisas que você agrada, encontrar a sua felicidade, entende? Então, muitas vezes pode ser esse caminho. Muitas vezes, na hora de orientar medicamentos, pode falar do uso de florais, tá? Então, assim, olha, que tratamento eu indico para a pessoa? Um floral, por exemplo, tá? Basicamente é o que essa carta significa, mas não é uma carta tradicionalmente pesada ou uma carta ruim, não. A carta 10, a foice, ela fala de cirurgia. Muitas vezes, quando essa carta aparece no jogo, ela fala de algum tipo de intervenção cirúrgica, de algum tipo de intervenção assim mais focado no processo cirúrgico mesmo, sabe? Então, assim, olha, e assim, pode ser desde uma cirurgia eletiva, então uma vez eu fiz, olha, eu tive que passar por uma cirurgia, mas você está bem de saúde? Eu pensei, eu vou pôr silicone. Então, é uma cirurgia, até questões de saúde mesmo, né? Então, a pessoa está com alguma doença, por exemplo, um problema no joelho. Como é que vai desenvolver essa questão, Gilberto? Olha, você provavelmente vai ter que passar por uma cirurgia. Essa carta pode falar de cirurgia, essa carta pode falar também de algum tipo de intervenção, por exemplo, biópsia. Essa semana mesmo eu fiz um atendimento para uma moça que estava com um problema na tireoide e a orientação dela foi, olha, você vai ter que passar pelo processo de biópsia, né, para saber e tal. Então, tudo que é intervenção, corte, é representado pela carta da foice. A foice também, muitas vezes, ela fala, pelo menos para mim, no meu jogo, tá? Como ela está lá atrás, geralmente ela cortando, né, grãos, trigo, aquela coisa toda, muitas vezes, para mim, ela fala de algum tipo de intolerância alimentar, especialmente intolerância a glúten, tá? A carta da foice também fala de doenças kármicas, especialmente pessoas mais velhas, pessoas que estão ali com 50, 60, 70 anos, muitas vezes pode falar de doenças assim pelo excesso de trabalho, né? Então, assim, isso no corpo físico e também muitas vezes o cansaço mental pode ser oriundo do excesso de trabalho. Essa carta está muito associada também a cansaço mental por excesso de trabalho ou numa pessoa mais velha que esteja ali com algum problema de coluna, questões kármicas envolvendo excesso de trabalho físico, muitas vezes, falta de ergonomia. A carta da foice também, ela traz tudo aquilo que a gente já viu, né, que é o aspecto kármico. Então, assim, a pessoa descuidou da saúde dela, né? Essa carta é uma das cartas que falam, né, de processo de problemas de saúde. Quando ela aparece no jogo, ela já remonta a ideia para nós de que tem algumas questões de saúde ali, tá? Essa é a carta da foice. A carta 11, né, a carta do chicote, ela fala para a gente de questões que envolvem pressão alta. Uma das primeiras coisas que o chicote está associado é pressão alta. Além disso, pode falar de algum problema de saúde por briga. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está machucada porque ela brigou, ela apanhou, ela teve toda essa questão assim de porradas mesmo, de briga e tudo mais. Então está muito forte essa ideia do chicote. Fala de estresse, pode falar de dores físicas ou tensões acumuladas. Então, por exemplo, para mim, na maioria das vezes, pressão alta. Mas além de pressão alta, ela pode falar de problemas de saúde oriundos de briga, então a pessoa tomou um soco, um tapa, alguma situação, ou ainda dores musculares pelo excesso de tensão. Aquela pessoa que é muito nervosa, muito agitada, que o corpo dela chega a doer, muitas vezes está associado a isso daqui. Além disso, né, no lado mais psíquico, fala de irritabilidade, pessoa altamente reativa, pessoa agressiva e violenta.
que também é um comportamento de desarmonia emocional, né. Então a pessoa está muito nervosa, sabe aquela fase que a gente está muito nervoso, briga por causa de tudo, muito reativo? Essa carta aqui representa isso, tá? Carta 11. Vamos parar até aqui, tudo ok, pessoal? Se quiser pôr no chat ou se quiser. A carta número 12, né? A carta dos pássaros. Ela fala muito de ansiedade, problemas respiratórios na fala e necessidade de expressar preocupações com saúde. Então vamos lá. É uma carta que fala de ansiedade, fala de problemas respiratórios, fala para a gente também de questões de fala. Sabe o passarinho que fica cantando? Então, às vezes, a pessoa tem algum problema, alguma dificuldade de comunicação, às vezes a pessoa gagueja, às vezes a pessoa, por exemplo, tem ali alguma questão de fala mesmo, né? Então, pode ser uma questão. Uma vez, isso aí não é meu, não é um simbolismo meu, mas vale a pena para exemplificar que vocês podem dar significados particulares também. Uma cliente minha foi analisar a saúde e ela viu o órgão sexual masculino representado pelo passarinho, né? Então ela foi perguntar de saúde do cara e aí saiu ali o passarinho. Naquele momento a carta trouxe para ela esse significado, que era uma questão lá no passarinho, o rapaz tinha dificuldade de ereção. Isso é dela, eu nunca usei esse simbolismo, mas eu achei curioso quando ela veio me contar, uma aluna nossa. E aí o que que acontece? Que hoje, inclusive, trabalha com isso. Então é importante vocês entenderem que, às vezes, a carta pode trazer um simbolismo, um significado especial para você, tá? Então, essa carta é a dos pássaros. A carta da criança, para mim, ela remonta muitas vezes questões associadas à má alimentação. A gente chama isso de paladar infantil. É aquela pessoa que não gosta de comer comida, gosta de comer doce, salgado, fritura, né? Aquela pessoa que não está buscando ali um cuidado com a própria saúde. Então, ela come mal, né? Então, especialmente paladar infantil. Segundo, ela muitas vezes está associada também a questões envolvendo diabetes, né, aquela coisa da criança de comer muito doce. Então, muitas vezes pode falar também da parte glicêmica que está alterada ou desequilibrada. Cuidar da saúde, né, desde muito cedo. Mas, assim, é uma carta que tá, para mim, na maioria das vezes, ela aparece representando a parte alimentar mesmo, tá? Especialmente ou a comida infantil, paladar infantil, ou questões envolvendo diabetes. 14. A carta 14, né, ela fala para a gente sobre questões assim. No lado emocional, que é um dos lados que puxa mais a raposa é muito mental, então ela está muito conectada com essa parte. Também pode ser associada ao físico, mas ela traz para a gente primeiro uma energia mais mental. Pessoa negativa, pessoa que reclama de tudo, pessoa ranzinza. E sim, gente, tudo isso também é questão de saúde. Pessoa negativa, ranzinza, sistemática, que só vê o lado ruim, só vê o lado problemático da vida. A carta da raposa fala também de pessoas que são hipocondríacas. O que é uma pessoa hipocondríaca? Aquela pessoa que cisma que tem tudo. Sempre está um problema de saúde. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Essa semana ela tá com um negócio, semana que vem ela tá com outro, na outra semana ela tá com outro, e aí vai, né? Isso daqui é a carta da raposa, esse processo que a pessoa está sempre ali com algum probleminha de saúde. Então, eu falo para você tomar cuidado com esse excesso de questões de saúde que você acha que você tem. Focar mais no lado positivo da vida. Em alguns casos também, assim como a carta das nuvens, pode falar de alguma doença oculta, algum mal que você desconhece. Então, muitas vezes, quando essa carta aparece, se a sua intuição bater, você pode falar, olha, faz um check-up geral, dá uma olhadinha se a sua saúde está ok, que as cartas falam que tem algum probleminha que eu não consigo visualizar e nem posso, porém, recomendaria um exame aí para ver se está tudo bem, porque tem alguma coisinha que você desconhece. Então, talvez a pessoa esteja com mal que ainda não deu sintomas. É representado pela carta da raposa. A carta 15, né, que é a carta do urso, é uma carta bem comum de aparecer nos jogos de saúde por várias questões. Primeiro, no lado psíquico-emocional, essa carta fala para a gente de depressão. Então, a carta do urso, ela fala para a gente de depressão, a carta do urso, ela fala para a gente
de questões assim mais pesadas. E aí já diferente de quadros depressivos, ela já fala de um quadro mais enraizado. Então, talvez uma depressão, isolamento social, afastamento das pessoas, pessoa muito introspectiva e fechada. Além disso, fala de uma pessoa que guarda rancor, que guarda mágoa, né? Isso tudo é a carta do urso. Outra coisa também, agora já no campo físico, muitas vezes essa carta aqui fala de uma doença mais séria, como um câncer, algo mais agressivo, porque o urso é muito agressivo. Né? Então, muitas vezes essa carta fala para a gente dessa parte mais pesada de câncer e também fala para a gente de questões envolvendo a parte do abdômen, baço, pâncreas, fígado, normalmente essa parte mais visceral, de órgãos internos, tudo é representado pela carta do urso. Além disso, também pode falar de obesidade, tá? O acúmulo de gordura que o urso faz durante o inverno, pode falar também de obesidade. E se for descrever uma doença, descreve uma doença altamente agressiva. Agora, carta 16 agora, né? Ela fala de recuperação positiva, é a carta das estrelas. Então também é uma carta boa, dificilmente vai representar algo negativo. Fala da esperança da recuperação, então se a pessoa está doente, ela vai se recuperar, ela vai ficar bem, as coisas vão se acertar, tudo vai fluir de modo positivo para ela, né? Fala da ajuda da espiritualidade, fala, por exemplo, inclusive de curas espirituais, por exemplo, assim, a espiritualidade envolvida no processo pode ser até uma recomendação para que a pessoa busque também um tratamento terapêutico, holístico, espiritual, né? Fala da interferência da espiritualidade na sua saúde. Isso aqui é a carta das estrelas. A carta da cegonha vai falar para a gente de maternidade, tá? A primeira coisa que ela vai falar para a gente é da possibilidade de gravidez, tá? A cegonha lá vem trazer, né, o bebezinho ali no nosso imaginário coletivo, a gente sabe que não funciona assim, mas o símbolo está associado à gravidez e à gestação. Também fala de um diagnóstico positivo, a cegonha sempre traz uma energia muito boa de melhora, a cegonha traz uma energia muito boa de abertura mesmo da vida da pessoa, eu acho que é uma coisa bem bacana. A carta da cegonha, então, traz essas questões todas que eu trouxe aí para vocês, que eu citei. Tá? A cegonha, em alguns casos também, ela traz para mim questões no útero. Então, por exemplo, lembra que eu falei com vocês já que às vezes a imagem influencia bastante também, tá? Inclusive, algumas cartas, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, voltando rapidamente, a carta. Olha para vocês verem o quanto o baralho também acaba influenciando um pouco na dinâmica. Vocês concordam para mim que essa carta aqui, com esse campo de trigo atrás, reforça muito mais aquela coisa que eu ensinei para vocês da alergia a glúten do que essa aqui, por exemplo, que não tem esse campo lá atrás? Então, muitas vezes, a carta também acaba influenciando um pouco na visão que aquela carta te traz, tá? A carta da cegonha, como ela tem essa coisa do ninho aqui, o ninho é meio escuro, ele é feito de restos de até cabelo. Não sei se vocês já viram um ninho de pássaro, como é que ele é montado. Então, eu já diagnostiquei, lembra que eu citei no início do vídeo aqui, sobre processos de saúde uterina? Muitas vezes eu vi sujeira nessa parte uterina, nessa carta. Então, às vezes, essa carta também, se estiver rodeada de cartas negativas, ao invés de uma gravidez, pode falar de alguma coisa gerando ou algum tipo de problema nessa parte uterina feminina, tá? São os significados dessa carta. 18, cadê? A carta 18 não é uma carta muito ligada a problemas, tá? O cão, ele é nosso fiel, nosso amigo. O que ele pode dizer para você respeitar o seu tratamento, fazer o seu tratamento direitinho. Então, às vezes também, a gente fala de saúde, mas às vezes não é só problema de saúde, às vezes são orientações para a saúde. Como eu falei, por exemplo, a carta do buquê de flores pode falar para você olhar para o lado positivo da vida, ou utilizar um elemento floral. A carta das estrelas fala, por exemplo, para você buscar ajuda espiritual no seu processo de cura. A carta do cão pode falar para você se cercar de pessoas boas e bons amigos para passar pelo processo de saúde, como também de respeitar os horários dos medicamentos, né? Tomar aquele processo todo. Além disso, claro, se for uma questão de alergia, por exemplo, a pessoa te pergunta assim, Gilberto,
eu tô com alergia a alguma coisa. Pode ser literal também, né? Pelo de cachorro. Isso é um exemplo, tá? Mas no geral não é uma carta que vai representar um problema, uma parte específica, não, tá? Então fala para você se cercar de pessoas boas, de boas amizades, fala para você trazer essa questão aí de respeitar direitinho o tratamento para se curar. Mas a carta do cão fala, inclusive, que você deve conseguir se curar. A carta da torre, né, essa carta aqui, ela fala para a gente da questão de você, primeiro, mais uma carta que remonta a processos emocionais e desequilíbrios emocionais e mentais. Fala de isolamento, de depressão, fala de processos assim muito pesados. Geralmente a torre traz uma energia pesada, né? Ela fala então sobre isso: depressão, isolamento social, distanciamento, a pessoa não está bem com ela mesma, tudo na vida dela tá pesado, tá difícil. É, geralmente, ela traz vários problemas de saúde. Então, tipo assim, quando a carta da torre vem, a pessoa tá com um monte de problema em várias áreas, assim, da vida dela. Tá ruim. Aquela coisa, né? Junta tudo e joga fora. Aquela brincadeira é muito a energia da torre. Além disso, a torre pode falar de agravamento de um processo de saúde. Então, a pessoa pergunta, eu vou me curar, eu vou melhorar? Isso aqui pode falar que a doença tende a se agravar, tá? Normalmente é um processo que leva muito tempo a ser construído. Então, é como se a pessoa ela fosse deixando para lá, tijolinho por tijolinho, até esse problema grande agora que ela está vivenciando, ela tem que enfrentar isso o mais rápido possível. É uma carta pesada, tá? Que fala de agravamento e muitas vezes de questões emocionais e mentais. Além disso, pode falar de algum distúrbio sexual, especialmente nos homens, tá? Pode falar de algum probleminha nessa parte aí, algum distúrbio sexual, alguma coisa, até na parte de ereção também. Ejaculação precoce, tudo isso pode estar representado aqui nessa carta. Até aqui, pessoal, tudo ok? Vocês conseguiram entender todas as cartas que a gente estudou até aqui? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma orientação? Agora a gente vai para a carta de número 20. Vou separando as cartas aqui. Cadê? Então vamos lá, pessoal. A carta do jardim também não é uma carta tradicionalmente ligada a doenças em si. Porém, ela pode falar de excessos. Então, por exemplo, a pessoa está bebendo muito, a pessoa está, tipo, está com uma vida social muito agitada, isso pode estar afetando a saúde dela, porque ela pode não estar comendo adequadamente, bebendo excessivamente, dormindo pouco. Então, tem algumas questões de excesso que podem ser representadas por essa carta aqui, tá? Uma outra carta que sempre confirma o excesso, a Jorge pergunta, a torre pode ser depressão? Pode, geralmente é. E aí, é aquela coisa que eu falei, quanto mais se confirma, Jorge, melhor. Então, melhor, assim, não que depressão seja melhor. Mas, assim, por exemplo, torre nuvem, depressão. Torre urso, depressão. Torre rato, depressão. Torre e montanha, depressão. Então, assim, se juntar outras cartas que reforçam isso, isso vai vir com muito mais força ainda. Mas sim, também é depressão. A carta do jardim, então, como eu estava falando, gente, ela pode trazer a questão de excessos, tá? Excessos de festa, de vida social que podem estar te prejudicando. Pode ser uma orientação também, especialmente se você identificou questões depressivas, ansiedade, desânimo, mal-estar, para aquela pessoa sair mais, fazer coisas diferentes, encontrar um hobby, socializar mais, né? Buscar prazeres na vida dela para o tratamento dela, né? Pode ser uma indicação, se a pessoa tiver um acesso, por exemplo, você pode indicar um tratamento de spa, né? Porque muitas pessoas falam, Gilberto, que orientação você me dá? Eu já estou tomando remédio, ou já estou fazendo aquilo ali. Por onde eu posso ir para melhorar? É onde eu falei, floral, no caso das flores. Aqui, por exemplo, pode ser um spa, se tiver essa possibilidade, ou estar em contato com a natureza. A carta do jardim também, ela fala, né, da necessidade de você se socializar, de você sair, fazer coisas que você gosta para melhorar o teu processo de recuperação. Mas é uma carta que fala de bem-estar, de felicidade, de estar pleno. Só se você sentir essa coisa também, né, de que tá ruim, que tá pesado, você vai considerar isso, tá?
Vamos agora para o próximo, 21. Isso daqui é complicado. A carta da montanha, ela fala de doenças que vão dar muito trabalho. Então, assim, um câncer, uma doença que você vai ficar aí 1, 2, 3, talvez até mais tempo tendo que lidar e vai ser muito difícil. É uma carta muito pesada, ela fala de doenças graves, de doenças crônicas, coisas que vão te acompanhar por muito tempo, que vão te dar dor de cabeça, né? Muitas vezes pode falar de massas, né? Então, assim, massas em algumas partes do corpo. Uma vez também, essa carta representou para mim questões envolvendo os seios, tá? Eu lembro de umas duas vezes já aconteceu. Numa foi muito incrível. Numa, eu indiquei a mulher fazer um exame de mama, que eu vi que ela tinha possibilidade de desenvolver algum probleminha, e na outra eu vi calcificação. Literalmente eu olhei para a montanha e a montanha se mostrou para mim como seios. E eu vi, foquei muito na calcificação. E realmente ela tinha as glândulas mamárias calcificadas. Então, e não quer dizer que sempre aconteça isso, mas naquele dia em particular. Então, essa carta muitas vezes pode falar de massa. Então, por exemplo, pode ser uma massa na coluna, um bico de papagaio, pode ser uma massa cancerígena, pode ser uma questão envolvendo seios, ou pode ser uma doença ou um processo grave na vida da pessoa. De dois. A carta dos caminhos, né? Ela já falei hoje para vocês, ela pode estar remontando questões envolvendo veias, artérias. Ela pode falar muito desse processo do sistema cardiovascular. Para mim, muitas vezes, essa carta fala para a gente de entupimento. Às vezes eu já olhei para essa carta aqui em alguns atendimentos e vi entupimento de veias, né? Por excesso de gorduras, aquela coisa toda. Fala também sobre a necessidade de você escolher um tratamento, né? Então, assim, olha, às vezes está em dúvida, mas você precisa se comprometer com a sua saúde, sabe? Não cabe essa confusão agora, né? Então, mas no geral, assim, focando em parte de órgão, isso aqui representa para mim veias e artérias, de modo geral. Mas também pode pedir um comprometimento maior da pessoa para com essa questão aí de veias, artérias e caminhos, tá? Ratos. No âmbito mental, ansiedade. Ansiedade, incômodo, raiva, histeria, aquele processo assim, quando a cabeça não está boa. No âmbito de saúde, infecção, inflamação. Tá? Então, por exemplo, infecção sexualmente transmissível, né? Uma IST, pode falar para a gente assim, de algum tipo de infecção no corpo, pode falar também de problemas envolvendo sujeira. Tá? Então, por exemplo, uma doença associada à sujeira. Outra coisa, má alimentação, está comendo muito mal, né? Tudo isso está representado nos ratos. Na maior parte das vezes, os ratos, para mim, ou falou de ansiedade, né, da pessoa, ou falou de questões de infecção. E aí pode ser infecção de garganta, e aí, por exemplo, os ratos ao lado do trevo, então infecção de garganta, porque é a infecção associada a gripes e resfriados. O rato ao lado da cobra ou ao lado da torre, pode se falar de uma IST. O rato ao lado, a gente vai ver ainda, né, da âncora ou da cegonha, pode falar de uma infecção íntima feminina. Tá? Então, tudo isso está representado aqui, além de questões envolvendo higiene também. 24, cadê? Coração. Óbvio, né, gente? Aqui não tem nem o que dizer. Carta do coração vai falar de questões que envolvem o coração. Coração mesmo, assim. Disritmia, angina, problemas cardíacos. é, Pode ser também, né, por exemplo, se tiver ao lado aqui, pode ser uma ansiedade que altere o seu batimento cardíaco, mas geralmente fala da saúde do coração em si. Acho que a mais óbvia de todas as cartas é essa daqui, nesse contexto de saúde, claro. 25 fala para você se comprometer com o seu tratamento. Normalmente, a carta 25 não tem uma doença específica, né, associada ao anel. Fala muito mais para você se comprometer com a sua saúde, seja no tratamento de uma doença, seja no cuidado com a saúde antes da doença se instaurar. Ou pode descrever que você já é compromissado, que às vezes também você vai fazer uma leitura de saúde e não deu nada, porque a pessoa se cuida, a pessoa está bem. Porque também, assim, outra coisa, a gente não quer dizer que a gente tem que estar doente todo o tempo, né? Tipo, o ideal é que a gente não estivesse doente, isso é fato. Então, às vezes, também a gente está aqui tirando. É claro que, por exemplo, vou fazendo uma leitura de saúde. Eu tenho 36 cartas do baralho cigano. É evidente que vão sair as cartas. Mas não quer dizer necessariamente que a pessoa tem que estar doente todas as vezes que eu vou tirar.
tá? Então, assim, se saiu muitas cartas positivas, ok, não tem nada, tá tudo bem, ou atencione-se isso, aquilo ali, que a gente sempre precisa, né, dar um foco. Às vezes está faltando um exercício físico, tem que melhorar a alimentação, tem que cuidar do emocional, né? Então a gente também tem que entender. E às vezes a carta do anel fala que a pessoa já é comprometida. Carta 26, necessidade de mais exames. Se caiu a carta 26 aqui e a pessoa já está no processo de saúde, pode fazer mais exames. Você vai precisar fazer mais exames. Você vai precisar, de certa forma, de se dedicar um pouquinho mais ali à tua questão de saúde. Você vai ter que se dedicar um pouquinho mais para você. Então, às vezes, você vai ter que explorar, fazer um exame mais profundo, novos exames. Primeira parte. Segunda parte, uma doença que você já teve, pode ser familiar, então você caiu ali a casa e os livros. Aquela doença que você já viu na sua família, você vai ter. Ou então, alguma coisa que você já teve. Então, assim, eu já tive isso quando eu era mais novo. Então, alguma coisa que você já viveu, algo que já está na sua história. Mas, geralmente, tanto a carta 26 quanto a carta 27 são cartas que remontam à ideia de exame, tá? Inclusive, se essa carta aparecer aqui, mande o seu cliente fazer um exame, um check-up geral. Essa carta aqui também pede para que a pessoa faça exames ou busque, né, orientações sobre exames, sobre aquela situação. Eu estou sentindo isso, Gilberto. Então, faz um exame que realmente deve ter alguma coisa ali. A espiritualidade, o baralho, recomenda que você faça. As cartas 28 e 29, né, a carta do ciclo, essas duas cartas aqui, elas vão falar da saúde do homem e da saúde da mulher. Então, por exemplo, se a pessoa... Como assim, saúde do homem e saúde da mulher? Se essa carta cai, questões que envolvem mulher. E aí, claro, o que seriam essas questões? A gente vai olhar as outras cartas que a gente fez a leitura. Mas, por exemplo, questões hormonais, TPM, processos menstruais. A mulher tem útero, o homem não tem. Então, tudo que envolve o útero, tudo que envolve mudanças hormonais, a menopausa, as questões do universo feminino, que a pessoa tem que se atencionar. Questões do universo masculino. O que é questões do universo masculino, Gilberto? Próstata, pênis, tudo que envolve o homem, a energia do homem e a saúde do homem precisa ser atencionada. Tá? Então, geralmente, essas duas cartas aqui remontam isso. Pode ser também a busca de um profissional. Por exemplo, Gilberto, eu estou com dois médicos, qual que você acha mais interessante? Então, pode falar de um médico homem ou de uma médica mulher, pode falar de alguém que faz parte desse processo de saúde, mas geralmente é realmente saúde da mulher, saúde do homem, tá? Carta 30. Essa carta eu gosto muito porque ela fala de cura, de saúde, de melhora. Então, seja lá o que for, essa carta fala que vai ser curado ou que já foi curado. Então, às vezes a gente vê no jogo de cartas alguma coisa e essa carta vê que a pessoa passou, mas ela conseguiu se recuperar, ela conseguiu se curar. Essa carta aqui, então, traz essa energia da cura, né, envolvida nela. A carta dos lírios também muitas vezes fala da necessidade de você buscar um tratamento médico, tá? Realmente é preciso você buscar um tratamento para se curar, mas você consegue se curar, consegue se equilibrar, vai ficar bem. Basicamente, cura isso aqui. Essa carta aqui eu poderia chamar, num contexto de saúde, de cura de algum mal físico, de alguma doença, de algum processo. A carta do Sol é uma ótima carta no contexto de saúde, tá? Geralmente, ela fala para a gente que a pessoa está bem, ou que ela vai ficar bem, mas geralmente ela realmente já está bem. Em alguns casos, essa carta pode falar de problemas nos olhos, tá? Porque a gente só enxerga por causa da luz, né? O Sol, na mitologia egípcia, por exemplo, ele era considerado o olho, né, de Horus, né, o olho de Ra. Então, o que que acontece? Então, o Sol ele é uma metáfora para o olho. Então, muitas vezes pode ser alguma questão que envolva o olho, mas na maioria das vezes é uma boa saúde. Cadê a Lua? A carta da Lua remonta, né, a questões que envolvem retenção de líquido, questões que envolvem alimentação, questões que envolvem obesidade. No caso de algumas mulheres, alterações hormonais, tudo isso está conectado à carta da Lua, tá? Então, isso, além de questões envolvendo psiquismo, assim, problemas. Não chega a ser uma ansiedade ou uma depressão, mas a pessoa talvez não esteja lá muito bem.
sabe? Ela está um pouco melancólica. Acho que melancolia é a palavra nesse caso aqui. Porém, muito comum de aparecer em questões de saúde, tá? Especialmente em jogos de mulheres. Então, tudo isso que vocês visualizaram aqui, tá? Então, ela vai falar para a gente de má alimentação, obesidade ou luta, né, sobre sobrepeso. Pode falar para a gente de questões associadas ali a alterações hormonais. Pode falar para a gente também de questões vinculadas à saúde da mulher. E aí, se for próximo da carta da cigana, aí com certeza vai estar falando disso, tá? 33, cadê? A carta da chave, né, também não é uma carta que geralmente está associada a uma doença específica, ou a um quadro específico. Está muito mais associado, para vocês terem uma ideia, à melhoria, à abertura, à transformação. Fala que o tratamento está ali, é só fazer, né? Não é uma carta tradicionalmente que vai falar de problema. Fala de solução, descoberta de tratamentos eficazes. É tipo assim, a pessoa pergunta, Gilberto, esse medicamento vai ser bom? Sim, ele vai ter resultado, vai ser uma coisa positiva e não reforça nenhum quadro específico de doença, tá? Essa aqui é a carta da chave. A carta dos peixes, né? Ela vai falar para a gente de várias questões. Primeiro, ela vai falar de questões que envolvem retenção de líquido também. Vai falar para a gente de questões que envolvem a parte de líquidos do corpo, né? Então, sudorose, excesso de suor, por exemplo, em alguns casos mais sérios, né? Pode ser, a gente fala muito, por exemplo, água, sabe água no pulmão, por exemplo, uma pneumonia às vezes deixa, né, o pulmão todo inundado de sangue e tudo mais. Isso também pode ser, por exemplo, complicação do Covid, algo nesse sentido, assim, sabe? De coisas que envolvem água, ou a pessoa se afogou, a pessoa tem algum problema com água, essas questões aqui, tudo pode ser representado pela carta dos peixes. Além disso, ela pode falar de algum desequilíbrio futuro. Essa semana, uma filha de santo e uma aluna nossa, a gente estava conversando, né? A gente percebam que eu só converso sobre isso, né? O dia inteiro. Baralho cigano, espiritualidade, magia, esoterismo. Essa é a minha vida. E ela estava me contando de um jogo que ela fez para uma moça, e a moça ia fazer um determinado procedimento cirúrgico, e aí ela viu essa carta, naquele método das 5 cartas do oculto, na parte de cima, como algo, um mal que acometeria ela no futuro, um problema que ela não, agora não dava para ver direito, mas que geraria no futuro uma consequência para ela. Essa carta aqui trazendo assim aquela coisa de algum desequilíbrio biológico a partir de então. Achei muito curioso isso trazer para mais uma vez mostrar que vocês podem dar interpretações pessoais ali às cartas, aos contextos, seja amor, seja financeiro, seja saúde, tudo mais, ok? Então, carta da âncora. Essa carta é muito interessante. Por quê? Porque ela fala para mim de muita coisa. Ela pode falar que a saúde está ok, que a saúde está boa, mas ela também pode falar para a gente de outras coisas. Que outras coisas, Gilberto? A carta da âncora, ela fala para a gente de útero. Lembra que parece mesmo, né, gente? Um útero, ovário e tal. Pode falar de útero. Pode falar de coluna. Inclusive, se a gente for parar para pensar, dá para ver mesmo aqui o movimento quase como se fosse uma coluna e estabilidade, estrutura, segurança. Então, assim, muitas. Ah, outra coisa importante. Então, carta da rancor é isso aqui. Os ratos, eu não falei isso, gente, eu acho que eu nem coloquei na apostila de vocês, mas fica aqui em aula e vocês podem anotar ali na frente depois. Também, em alguns casos, o rato pode falar de osteoporose, tá? Várias vezes eu fiz leituras de cartas também, onde os ratos eles traziam a ideia da osteoporose. Por quê? Porque vai corroendo, como se estivesse roendo os ossos, né? Então, os ratos também pode ser uma associação à osteoporose. Voltando aqui, eu lembrei disso por causa dos ossos aqui representado nessa carta. Então, essa carta ela pode significar isso, como também estabilidade e estrutura. Mais uma vez, intuição, cartas ao redor, contexto, né? É o que vai inclinar para um lado ou para o outro. Por fim, a carta da cruz. A cruz também vai falar para a gente. Num caso de saúde, não está bem. Se aparece a cruz, já tem alguns obstáculos, algumas questões ali envolvendo a saúde do seu cliente. Primeira coisa. Segunda coisa, a carta da cruz, ela fala para a gente também de coluna, inclusive essa semana eu visualizei a questão de saúde da moça, né? Pela coluna, por essa carta, então ela lembra um pouco, né, a coisa da coluna. Essa carta também pode falar de alguma doença kármica, tá? De alguma doença de origem espiritual, mas a gente sabe que é uma doença kármica,
Pode falar de um processo que leva tempo, muito conectada a osso. Não é uma situação que se resolve do dia para a noite, mas que tem cura no final, tá? Lembre disso. A carta da Cruz fala de uma luta, de uma dificuldade, mas tem resultado, tem solução no final. Então, essas são as 36 cartas contextualizadas no contexto de saúde. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma carta que chamou a atenção de vocês? Alguma leitura? Vocês já fizeram alguma leitura de saúde em algum momento? Vocês podem abrir o áudio, pode perguntar no chat, como vocês desejarem, tá? Pessoal, eu tinha falado com vocês sobre a questão da gravidez, né? Então, a gente visualizou que, por exemplo, a carta da cegonha fala de gravidez, a carta da criança e da cegonha junto reforçam a gravidez, né? Lembra do rei? Então, gravidez, a criança por si só pode falar de uma criança, mas a cegonha também. Então, as duas juntas, com certeza, vão falar de gravidez. Porém, eu tinha falado com vocês, como é que você sabe o gênero de uma criança pelas cartas? É bem simples. Você vai tirar não pode ser uma só, mas talvez você tenha mais dificuldade. Então, o que você pode fazer? Você pode tirar a carta 20, a carta do cigano e da cigana, embaralha elas, fecha o seu olho, pergunta, né, o sexo da criança, coloca ali as cartas e puxa a carta, e aí se sai menino, se sai o cigano menino, se sai cigana menino. Essa é uma opção. Outra opção, você pode tirar um conjunto de cartas, e aí pode ser 4, 5, 6, 7, 10 cartas, e aí veja se as cartas elas são masculinas ou femininas. Também é bem assim, eu costumo fazer dessa forma. Tipo assim, não gosto, pelo amor de Deus. Gravidez, para mim, é um negócio que eu não gosto de ler. É o único assunto que eu não tiro, porque eu gosto de me superar. Mas se eu fosse falar de um tema que eu não gosto de falar no jogo de cartas, é gravidez. Me fala de doença, me fala de relacionamento, é traição. Tem muito tarólogo que não fala de traição. Né? Eu não ligo de falar, não. Claro, sempre com muita empatia, mas gravidez é terrível. Então, você pode tirar o cigano e a cigana e ler por eles. Vocês podem também fazer a leitura, né, de tirando várias cartas, aí tem que ser 4, 5, 6, 10 cartas, e olha, a maioria é feminina, a maioria é masculina, e aí você consegue visualizar também. E é assim que eu particularmente trabalho. E se você conhece o pêndulo, você pode colocar a carta do cigano e da cigana e perguntar se é menino e se é menina no pêndulo, tá? Também é uma ferramenta legal para saber se é menino ou se é menina, tá? Mas, assim, sinceramente, com tanta tecnologia hoje, eu acho que tem coisas que a gente não precisa perguntar para as cartas. Eu gosto mais de trabalhar as cartas como um processo terapêutico, de orientação. Então, assim, muitas vezes as pessoas também só querem sanar uma curiosidade dela. E aí vem do ego, entendeu? Não é uma questão relevante. Daqui a pouco você vai fazer uma ultrassom, você vai descobrir o sexo da criança. A Luema estava falando, né, que ela tem. Que ela já desistiu, coisa de criança é complicado. Nossa, quando a mulher vem com um papo de gravidez para mim, eu falo, meu Deus do céu, lá, velho. Mas, né, ossos do ofício. Agora, o pêndulo pode ser uma opção bacana, tá? É uma técnica legal, que inclusive é usada há milênios. Pessoal, sobre a questão de saúde, mais uma vez, eu tenho que ter aquela responsabilidade. Vocês devem evitar não só fazer diagnósticos nas cartas, como até utilizar termos de medicina. Por exemplo, consulta, diagnóstico, sabe? A gente não pode, a legislação não permite. Isso é exercício ilegal da medicina, isso é crime. No Brasil, eu acredito que em outros países também devam ser. Nós temos alunos do mundo todo, mas eu acredito que na maioria dos países também deve ter alguma coisa nesse sentido. E é claro que é um propósito, né? Porque senão a pessoa sai, né, fazendo curandeirismo, um monte de coisa aí de práticas erradas. Agora, estaria mentindo para você se eu dissesse para você que as pessoas não perguntam sobre saúde. Luema, pode abrir o áudio. Vocês estão ouvindo? Sim. Então, para mim, eu acho que gera muito como curiosidade. Por isso, eu parei, porque para mim veio muito isso na cabeça. Isso é uma curiosidade, então não tenho por que saber, porque, tipo, como eu conheço muita gente na cidade, tipo, ninguém veio para mim perguntando. Tipo, eu anotava quem estava grávida, deixava guardadinho ali, fazia tiragem, aí quando a pessoa descobria o sexo automaticamente, eu já via ali se estava certo ou errado. Tinha alguns certos, mas a maioria como errado. Aí o que que eu deduzi?
é uma curiosidade. Então, no caso, eu não acerto. Já tentei de um jeito, já tentei dos naipes lá preto ser masculino e vermelho ser feminino. Já tentei de vários jeitos, mas não dá de jeito nenhum. No caso ali, sabe uma questão também que você falou que você foi por curiosidade pessoal e olhou, né? Você sabe que às vezes assim, o baralho ele não gosta muito dessa dinâmica assim da gente sondar sem a permissão da pessoa. Pode ser também uma questão da própria espiritualidade, tipo assim, de Sim, você, tipo assim, igual por exemplo, uma coisa é a mãe vir e perguntar, outra coisa às vezes é a gente ir lá e querer saber. Aí realmente, provavelmente é pela curiosidade. Mas às vezes eu falo curiosidade da própria mãe, tipo assim, eu entendo que acho que ela quer ficar ansiosa em saber e tal, mas eu acho que assim, o baralho ele não pode ser banalizado, tipo, seja pela nossa ou pela curiosidade de outra pessoa. Eu entendi que você estava querendo também estudar, né? Aprender, sim, ver até onde para, no você poderia caso, quando chegar. alguém aparecesse, eu, tipo, saber e ter certeza do que eu tô falando, entendeu? Aí, como foi desse jeito, eu falei, melhor parar por aqui que não vai rolar. Que às vezes a questão aí não é nem que você não consiga fazer, às vezes é porque realmente nesse contexto não é o mais adequado. Talvez se uma mãe Sim, real, ela, dando acesso à perguntando, energia dela, te perguntasse, talvez o Baralho responderia exatamente. vamos ver. Quem sabe eu Porque às posso vezes, tentar. que acontece? A permissão, gente, é muito importante. Porque, por exemplo, o baralho, ele responde todas as perguntas que são feitas, mas existem processos espirituais a qual o baralho trabalha. Então, por exemplo, é por isso que eu sempre falo, assim, magia, a gente não faz sem a permissão da pessoa. E ler cartas é um Sim, processo magístico. Se a pessoa não me autoriza a ler cartas para ela, porque quando ela vem para mim, ela automaticamente ela está aberta, né? Ela me autorizou. Se ela não me autoriza, muitas vezes eu não consigo acessar a energia dela. sim. Claro que É, eu, assim, no caso, acabava fazendo isso mais no de gravidez mesmo, para aprender. Aí, quanto a sim, tirar para xeretar a vida do outro, daí já eu já nunca fiz mesmo, mas era mais por aprender mesmo. uma vez uma moça me procurou assim, Gilberto, eu queria saber se fulano e ciclano vai ficar junto. Aí eu senti uma energia meio pesada, eu falei, mas quem é fulano e ciclano? Aí ela falou assim, ah, são meus vizinhos, eu não gosto deles. Eu falei, não, você tá doida? Eu não posso fazer essa leitura, não É, tem nada a ver então, com você, sabe? sim, Tipo, é complicado daí. a gente tem que pôr, assim, tem coisas que o baralho ele é um objeto sagrado, e a gente precisa sempre, e até para que ele tenha funcionalidade e assertividade, ele precisa manter essa sacralidade, né? Mas eu acho que não devia desistir, não. Só eu sou muito honesto. Quando a pessoa vem para mim, olha, eu falo, eu tô vendo aqui que é um menino, mas assim, eu não recomendo. Tipo assim, eu sou. Tipo, eu acho que a gente também não precisa passar uma vibe de super-herói, sabe? A gente tem que ser honesto. Falar, olha, eu vejo que é um menino, vejo que você está grávida, mas assim, é importante que você faça os exames, é importante que você olhe, eu posso estar equivocado. Não é uma leitura que eu me sinto muito confortável em fazer e tal. Eu acho que aí até o cliente relaxa e tira um pouco aquela expectativa sobre você, entende? Nesses casos em particular, pelo menos é assim que eu atuo. Mas que eu confesso que é um assunto que eu particularmente não gosto. Falo de saúde, falo de tudo, mas falar de gravidez, falar de sexo de criança é terrível. Até que sexo eu acerto bem. Assim, até antes, por exemplo, às vezes a pessoa pede uma leitura para os próximos 3 anos da vida dela. Acontece às vezes. Claro que, assim, uma leitura, a gente vai falar mais sobre isso no futuro, mas, por exemplo, uma leitura de um mês, você dá várias coisas que vão acontecer naquele mês. Se a pessoa pede uma leitura para 3 anos, você vai ver coisas que vão se distribuir ao longo de 3 anos. Então, você vê coisas. Você não vai ver tudo que a pessoa vai viver em 3 anos, você vai ver pontos importantes nesses 3 anos. E aí, às vezes eu falo, olha, eu estou vendo aqui uma gravidez, provavelmente de uma menina. Então já aconteceu. Eu lembro de uma moça, esse ano ela me mandou mensagem a pedido da mãe dela, que eu atendi ela uns 4, 5 anos atrás, e ela tá assim, que eu tinha falado, ela tinha pedido uma geral pro filho, e eu falei, olha, seu filho, eu vejo que o caminho dele não é aqui, ele deve mudar pro exterior, eu vejo ele casado com 3 filhos, e com uma doença crônica também. Dito e feito, o cara mora no exterior, acho que ele tá na Austrália hoje, é pai de 3 crianças e tem uma doença, acho que é Crohn, alguma coisa assim. Então, às vezes, a gente consegue acertar até uma criança que nem nasceu, mas e às vezes dá uma embolada, com certeza. Certo? Então era isso mesmo, só para falar mesmo. Não, perfeito. Meu anjo, gratidão pela participação. Então, pessoal, saúde é uma questão importante.
Trate sempre todos os assuntos com muita seriedade, com muita empatia, né? Indique profissionais, fala, sem fazer escarcéu, sem fazer alarde. Olha, busca um terapeuta, busca um médico, faz um exame, né? Olha, eu vejo fragilidades nessas áreas. Oriente que talvez a pessoa não tenha aquilo agora, no momento presente, mas aquilo pode vir a se desenvolver. Então, às vezes eu falo isso, falo, olha, eu estou vendo aqui que você tem uma tendência a desenvolver problemas nessa área. Fica atenta, de vez em quando faz uns exames, sentiu alguma coisa, vai naquela direção, tá? Eu acho isso, assim, muito importante. Agora, é muito gostoso quando você consegue ajudar pessoas, assim, por exemplo, uma moça esse ano, uma cliente de muitos anos, assim, sempre me perguntou de saúde e sempre estava ok, sempre estava bem. No final do ano passado, ela me perguntou como é que estava, e eu falei, olha, eu estou vendo, isso é uma raposa, né? Eu estou vendo uma doença silenciosa, eu recomendo que você dá uma, não sei dizer aonde, mas você faria um exame, para ficar até com a consciência tranquila. E aí ela descobriu um princípio de um câncer na. Então, às vezes é legal, não é bom dar esse tipo de diagnóstico, é muito ruim você dar notícias ruins, mas saber que, por exemplo, você fez com que alguém descobrisse algo mais cedo e começasse o tratamento, isso é muito bacana. Eu acho que assim, é uma das coisas que nós, terapeutas, quando fazemos bem o nosso trabalho, tem esse poder muito grande. E é isso que eu quero que vocês, meus alunos, também tenham nas leituras de vocês, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Encaminhei para vocês já a apostila dessa aula, tá? Façam a leitura também. É tudo isso que a gente falou aqui. Recomendo a impressão para estudo, mas também pode ser feita a leitura digital sem problema algum. Semana que vem, a nossa próxima aula vai ser sobre o baralho cigano e as redes sociais. A gente vai ter uma aula só para falar de redes sociais. Então, qual é a rede que ele vai te procurar? Por exemplo, Gilberto, qual que é a rede que eu devo investir para melhorar o meu trabalho? Não só isso, mas também, por exemplo, processo de traição virtual, tudo que envolve tecnologia e baralho cigano, para mostrar para vocês o quanto o baralho cigano ele está conectado a todas as áreas da nossa vida. E eu quero que vocês, a gente já falou até hoje sobre o amor, falamos sobre leituras de tempo, e agora a gente vai fazer leituras, né, relacionadas aí agora à saúde, semana que vem, questões que envolvem redes sociais. Por hoje é só, quero agradecer muito a você que assistiu a nossa aula ao vivo, agradecer a você também, né, que está acompanhando aí essa gravação. Se tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Beijinho, bom fim de semana, boa semana para vocês e a gente se vê no próximo encontro. Tchauzinho.